No quadro Seus Direitos de hoje, vamos falar sobre o ganha-tempo. Em 2014, o ganha-tempo deixou de existir, mas agora o Tribunal de Justiça de Goiás determinou o retorno imediato do serviço. Com o ganha-tempo, o passageiro do transporte coletivo conseguia utilizar uma mesma passagem em até 3 ônibus, no intervalo de 2h30. O programa foi suspenso em janeiro de 2014 e desde então o usuário do transporte coletivo de Goiânia e região metropolitana não pôde mais contar com o ganha-tempo. O Enilson precisa tomar 4 ônibus ao dia e sabe o quanto o benefício faz falta. O cara tem que sair, digamos, lá de Nerópolis para trabalhar em Trindade. Sem falar que tem que pegar um ônibus, depois tem que pegar outra catraca, pegar outro ônibus. Aí vai dificultar a vida do trabalhador. Na semana passada, os passageiros receberam a boa notícia de que o Tribunal de Justiça do Estado havia revogado a suspensão do serviço ganha-tempo. As empresas de ônibus alegaram que não haviam sido notificadas. Enquanto isso, os passageiros continuam à espera do programa. Gastava menos e andava mais rápido. Aquele ganha-tempo era bom, hein? Você tinha um tempinho para ir na padaria, no açougue, e ainda pegar o mesmo horário, mesmo que você de passe. Aí ele disse que vai voltar, se voltar vai ser bom. Para falar sobre os direitos do usuário do transporte coletivo, eu converso agora com Rogério Rocha, que é advogado especialista em direito do consumidor. Oi, Rogério, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Rogério, como fica? A gente sempre tem reclamações sobre o transporte coletivo. São vários os direitos dos consumidores. A gente tem agora essa determinação do tribunal que o ganha-tempo volte desde a semana passada, mas até hoje nada aconteceu. O que pode ocorrer nesse caso é que a intimação para a Companhia Metropolitana não tenha sido ainda efetivada. É difícil crer que eles não cumprirão a decisão judicial. Então, assim que houver a intimação, certamente irão cumprir essa decisão liminar, essa decisão que fez com que o ganha-tempo voltasse a vigorar. Né? Existem uma série de outros direitos que são e devem ser exercidos pelos consumidores, mas que infelizmente são vilipendiados, são maltratados todos os dias pelas empresas de transporte coletivo. Ainda em relação ao ganha-tempo, a gente acha, porque foi acho que 4ª ou 5ª da semana passada, a Justiça demora tanto a mandar essa notificação e informar as empresas, porque a gente acaba desconfiando, né? Não tem jeito. Claro, não, pode ser que essa intimação ainda não tenha chegado. Acontece isso mesmo? Acontece sim, não quer dizer que seja imediatamente após a decisão que foi publicada e que todo mundo teve acesso. Mas certamente essa decisão deve chegar no mais tardar até o fim da semana para que os consumidores que fazem a utilização do transporte coletivo possam gozar desse benefício. E ainda pode ter algum recurso nesse caso do ganha-tempo? Sim, é passível de recurso, é passível sempre de uma discussão mais alongada, mas o que por hora deve valer é a decisão de voltar o ganha-tempo. Quando receberem, vão ter que cumprir. Exatamente, cumprir no momento do recebimento da intimação da decisão. Em relação a outros direitos, Rogério, a gente vê tantos direitos dos usuários deixados de lado, né? O que o usuário tem que fazer para buscar isso aí? São tantos e tantos direitos, né? O serviço público deveria oferecer ao consumidor, ao cidadão, qualidade, eficiência e segurança, que são 3 requisitos básicos para que esses serviços funcionem. Mas, infelizmente, não é o que acontece no dia a dia. O consumidor não tem segurança, o serviço não é eficiente e não tem qualidade. Mas o que fazer nesses casos? É preciso que haja uma mudança de cultura e o consumidor, o cidadão, precisa saber que ele não está pedindo favor a ninguém. Ao comprar um bilhete de passagem, ele estabelece um contrato, estabelece uma relação de direitos e deveres. Os direitos são bem amplos e devem ser acessados por todos. Os prejuízos de ordem financeira, de ordem moral, os prejuízos de tempo, não é? Que são aqueles casos onde os consumidores não conseguem chegar a tempo e a hora em seus compromissos, sejam compromissos de trabalhos, sejam compromissos pessoais. Eles devem ser submetidos a uma análise do judiciário, sim. Por quê? Porque o Estado, e quando eu digo Estado, não digo o Estado de Goiás, o Estado brasileiro não oferece ao cidadão, ao consumidor, ainda que ofereçam leis, mas não oferece garantias de que as empresas vão cumprir o que a lei determina. Não é? E chega de apelos, em locais que não devem ser feitos. É preciso que o cidadão saiba que ele pode recorrer ao judiciário. É procurar mesmo, é buscar uma ação? Seria uma ação coletiva ou uma ação individual nesse caso? Nesse caso, existem ações tanto coletivas quanto individuais. As ações coletivas devem ser propostas por entidades,
pelo Ministério Público, pelo PROCON, pela OAB, enfim. Mas é claro que também há ações individuais, onde o consumidor, o cidadão, consiga demonstrar, e facilmente conseguirá demonstrar que ele não tem segurança, que ele não tem qualidade, que o serviço é um serviço que não é eficiente e que ele tem e sofre prejuízos diários com isso. Prejuízo de tempo, principalmente, onde não consegue chegar no trabalho no tempo, recebe sim do patrão ou do chefe advertência, desconto de salário. Isso tudo faz com que o consumidor tenha prejuízo em razão desse péssimo serviço que é prestado pelas empresas de transporte coletivo. E você falando assim, eu pensei que isso serve como prova, por exemplo, levar aquele papelzinho de que chegou atrasado e juntar outras situações como também como prova? Esse é um fato público e notório, não é? As reportagens como esta, ou reportagens que já relataram várias e várias vezes as situações dos terminais, as situações dos embarques, essa declaração ou mesmo um desconto na folha de ponto do empregador, tudo isso serve de prova para que o consumidor busque seus direitos, não é favor. É preciso que o serviço público seja um serviço eficiente, digno, e não é o que existe hoje no Brasil. Uma fotografia, eu acabei de pensar que uma fotografia do terminal que a gente vê direto. Fotografia, é válido também, vídeo, testemunhas, enfim, são provas que deverão ser analisadas pelos juízes, a quem forem submetidas às ações, e é esperada a justiça, não é? Ter fé e consciência de que a justiça presta, sim, um serviço de excelência e deve, sim, julgar e oferecer justiça às pessoas que buscam o judiciário. E, Rogério, seria o quê? A gente sempre ouve falar nos juizados, seria isso, dessa forma? Porque sim, todo mundo fica curioso, né? De que forma que eu posso me manifestar? Sim, poderia ser, sim, uma ação proposta num juizado, não é? E o que é sempre importante, deixar claro que é imprescindível que as pessoas busquem um advogado, ainda que as pessoas falem, nossa, mas como é que eu vou contratar um advogado? Eu não tenho condições de contratar. Existem várias situações onde os clientes podem contratar com seus advogados em contratos de risco, por exemplo. Então, são ações que devem ser propostas para que, primeiro, a lei seja cumprida, para que não haja tolerância e condescendência com os poderosos, que são as pessoas que, infelizmente, infringem todos os dias os direitos dos consumidores. É isso aí, arregaçar as mangas e ir lá em busca dos direitos. Exatamente. Rogério, muito obrigada. Mais uma vez com a gente, me coloco à disposição. Obrigada, como sempre. Obrigado. Eu conversei agora com o Rogério Rocha, ele que é advogado do direito do consumidor.